Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para você que ainda não me conhece, eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Estamos já no capítulo 14 de Mateus, mas por acaso você está chegando agora no canal e você não está entendendo nada, ou você acabou perdendo algum dos capítulos anteriores, não se preocupe. Fique comigo até o final desse vídeo e nós vamos deixar a playlist para você que contém todos os capítulos que gravamos até aqui, tá bom? Ou se você preferir, você pode acessar também a descrição desse vídeo aqui, que todos os capítulos estarão lá, tudo bem organizadinho para você, ok? E também já vai deixando aí aquele like, se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito, e principalmente compartilhe esse vídeo com mais um. Você não tem ideia de como isso nos ajuda a continuar esse trabalho. Lembrando, nunca inicie qualquer leitura bíblica ou algum estudo bíblico que você possa estar fazendo sem antes iniciar com uma oração. É isso aí, já pegou sua Bíblia, seu caderninho de anotação? Então bora lá, vamos para a leitura. Vem comigo. Mateus capítulo 14. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la. Na comunidade de Israel, assim também como para nós hoje, era proibido se ter relações ou até mesmo se casar com a mulher do seu próprio irmão. Isso você encontra ali no livro de Levítico, capítulo 18, verso 16, e também no capítulo 20, versículo 21. Verso 5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Você percebe aqui o quão grande e importante era um juramento feito naquela época? Pois mesmo que Herodes não concordasse com a morte de João Batista, ele deveria cumprir a sua palavra. Verso 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dá-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Aqui, juntando as mulheres e crianças, nós teremos mais ou menos o cálculo de 10 a 15.000 pessoas
alimentadas por Jesus. Nós notamos também a importância que Jesus dá para se guardar as sobras, porque a verdade é que o milagre ele te alimenta hoje, mas as sobras te alimentarão amanhã. Verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Aqui, pelo que parece, era a primeira vez que os discípulos estavam se separando de Jesus. E pela ordem que foi dada pelo Mestre, nós entendemos que os discípulos não queriam ir sem ele, não. Verso 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Você lembra lá na primeira travessia que nós lemos, a frase que os discípulos disseram no final eram de dúvida de quem realmente era aquele homem? Agora já na segunda travessia, nós vemos que eles já conhecem quem é Jesus pela frase: És verdadeiramente o Filho de Deus. Nós temos um vídeo que fala sobre os 3 níveis da fé, onde nós explicamos exatamente essa passagem em detalhes. Vale muito a pena você assistir esse vídeo também. Eu vou deixar aqui no card que está aparecendo aqui em cima para você aqui, ó. Eu vou deixar ele aí para você, tá bom? Mas não vai agora não. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Verso 34. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogava-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Não dá para se precisar se isso ocorreu por causa do milagre que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, tá lembrado? Ou talvez eles também tinham conhecimento da profecia messiânica que se encontra ali no livro de Malaquias, capítulo 4, verso 2. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo. Mas me diz aí, o que você está achando desse tipo de leitura? Tá ou não está ficando mais fácil de entender agora? E lembre-se, se você tiver com alguma dúvida ou se você tem alguma curiosidade que possa agregar o nosso conhecimento, pode deixar nos comentários aí, tá bom? E não se esquece, hein? Deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Eu sei que é bem chato ficar pedindo isso em todos os vídeos, mas é isso que vai dando força ao canal e esse vídeo vai chegando a mais pessoas. E principalmente, compartilhe esse vídeo com pelo menos mais um. Vamos fazer crescer essa família de leitores da Bíblia. Comprometido? Vou deixar para você agora a playlist que contém todos os vídeos até aqui e também o vídeo anterior a esse, acaso você tenha perdido. A playlist é essa que está aparecendo aqui, ó, e o vídeo anterior vai aparecer desse lado aqui para você, tá bom? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, hein, no próximo capítulo.